Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos gerando material aqui para dar continuidade para as aulas, seguindo aqui pelos Teams. Estamos trabalhando Photoshop, esta semana em formato remoto. E para que a gente tenha continuidade, hoje eu passo para vocês aqui a parte de efeitos com camadas, né? Trabalhando com camadas, algumas simulações, alguns testes aqui com Photoshop e alguns efeitos, a princípio bem simples, né? Mas que combinados com outros recursos daqui para frente podem dar resultados assim muito interessantes. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo princípio. Bom, já estou com o Photoshop aberto aqui. Bem, já deixei salvo previamente algumas imagens para que eu possa trabalhar com elas aqui. E vou abrir um arquivo novo. Arquivo novo. As pré-definições do tamanho do arquivo aqui não são muito importantes, mas vou deixar o nome, vou colocar teste com camadas. Vou disponibilizar aqui largura de 1000 pixels, 1000 por 1000. Professor, tem alguma necessidade desse tamanho? Não, estou colocando um tamanho razoável aqui para que não fique nem muito grande nem muito pequeno e a gente consiga exemplificar de forma clara aí para vocês, né? Bom, fundo a princípio vou deixar branco, o número de canais aqui é a mesma coisa, modo de cores RGB porque vamos trabalhar com tela. Ok. Está gerando o arquivo aqui. Com o software aqui para fazer a gravação do vídeo, acaba gerando um delay, pessoal. Então vocês me desculpem esse time, essa demora aqui enquanto eu executo o comando e a tela atualiza, né? Tem um pequeno delay. Preciso verificar as minhas configurações aqui, o que houve. Recurso tem. Acho que faltou alguma coisa na configuração aqui da software para gerar o vídeo. Bom, a princípio estou com uma camada aqui, plano de fundo. Como nós acabamos de gerar 1000 por 1000 fundo branco. E a ideia deste vídeo, como disse inicialmente, é mostrar para vocês alguns efeitos de transposição, de mesclagem de camadas. Lembrando que as camadas, né, vão aparecer aqui à medida que eu for acrescentando objetos na tela, né? Então, primeiramente, para que eu tenha objeto para trabalhar, eu já deixei salvo, como disse, duas imagens. Vou abrir cada uma delas aqui no Photoshop. Ctrl O para abrir, né? Aquele delayzinho inicial que eu falei para vocês. E pegar essas duas imagens aqui, uma de uma placa com chips, né? Uma coisa importante, né? Assim, importante, relativamente importante, né? Porque assim, quando a gente tem muito talento, muito recurso, a gente consegue trabalhar as nuances com um pouquinho mais de perfeição. Quando a gente está começando e ainda falta um pouquinho mais de habilidade, é inteligente selecionar imagens que tenham, por exemplo, a mesma tonalidade, né? Fundo escuro com fundo escuro, fundo claro com fundo claro, que nem eu propositalmente, premeditadamente, escolhi duas imagens com tons de azul, né, que assim favorece para que eu possa sobrepor as camadas, trazer um efeito agradável e não precisar ficar editando muito para que fique, para que se encaixe melhor, né? Então, isso é uma sugestão, né? Eu já falei que eu não tenho a pretensão de dar conselhos para ninguém, né? Simplesmente sugestão, né? Bom, abri a primeira imagem, vou abrir a segunda, Ctrl O novamente. Como disse, vou procurar não estender muito o vídeo. Peguei uma outra imagem aqui. Para quem for observador, talvez já tenha pego a minha ideia aqui, né? Uma imagem que tem uma placa com alguns circuitos, uns circuitos impressos, e uma outra, né, uma imagem frontal aqui, com um fundo azul de um cérebro humano, né? Então nós vamos fazer uma mesclagem de camadas, né? Usando como plano de fundo, né, como inspiração, a ideia, né, que hoje, quer dizer, eu digo hoje, mas é aquela coisa também, né? Precisa tomar cuidado com isso, né? Processamento neuromórfico, né?
processadores, né? Sistemas com processamento que imitam, né, as conexões neurais que tantos têm trazido olhares para o projeto Neuralink do Elon Musk, né? É bom a gente deixar claro que isso não começa com o Elon Musk, né? Isso já é um projeto que tem muito, mas muito tempo, é muito anterior a essa escalada de fama do Elon Musk. Acontece que o senhor Elon Musk tem muito recurso para investir e hoje investe nessa tecnologia com muita propriedade, então acaba colhendo os frutos disso. Mas deixa claro que esse tipo de processamento, né, o chamado neuromórfico, que tenta criar circuitos eletrônicos, né, circuitos de processamento eletrônico, baseado em redes neurais artificiais, isso já é uma proposta que já tem um tempo, né? E o Neuralink, ele consiste em implantar chips eletrônicos em redes neurais naturais. E processamento neuromórfico não é bem isso, né? Processamento neuromórfico é criar processadores, né, circuitos de processamento, que ao invés de usar circuitos eletrônicos, usam circuitos sinápticos, ou melhor, sinápticos, né, que ao invés de utilizar circuitos eletrônicos por onde, né, nós temos toda a parte de passagem de elétrons, eles têm, na verdade, na sua composição, circuitos sinápticos que imitam, né, que se parecem, né, que são inspirados em toda a nossa rede neural, que é composta por milhares de neurônios, né, e bilhões de sinapses que fazem as ligações desses neurônios. Processamento neuromórfico consiste nisso, né, em imitar, né, esse formato de composição da nossa rede neural e transmitir isso, ou repetir isso com uma arquitetura de um processador, né? Pela eficiência energética, o nosso cérebro consegue processar muito, consumindo muito pouca energia. Então a ideia é fazer com que os processadores artificiais, baseado nesse modelo de funcionamento natural, né, imitando o nosso, possa ser mais eficiente e menos e mais econômico, né? Mas vamos aos fatos aqui, vamos ao Photoshop. Então, estou aqui com as duas imagens já abertas. Eu criei uma chamada teste com camadas, fundo branco, e a ideia vai ser sobrepor as camadas que tem as imagens que eu acabei de abrir. Primeiro eu preciso trazê-las para este arquivo que eu acabei de gerar. Então, vou escolher aleatoriamente aqui qualquer uma das duas, não precisa ser uma ou outra primeiro. Vou duplicar a camada aqui, botão direito, duplicar camada. Eu vou transportá-la para a imagem que eu criei, puxando e arrastando. Ó, já deixei aqui. Professor, eu posso copiar e colar? Bom, eu prefiro arrastar. Se você quiser copiar e colar, não tem problema. Bem, já vou deixar mais ou menos para o lado esquerdo aqui. Bem, propositalmente, eu já estou organizando o meu layout para que ele encaixe no que eu pretendo fazer. Agora, vou no outro arquivo de imagem que eu já tinha salvo, baixado no meu computador, né, que é o cérebro humano aqui. Vou duplicar a camada também, botão direito, duplicar camada. Faço mesmo com a ferramenta mover, né, que está aqui, deixar isso claro, né, ferramenta mover, clico e arrasto. Eu prefiro fazer dessa forma a copiar e colar. E vou trazê-lo para o lado de cá. A posição que eu quero eu solto. Vou ajeitar aqui, do jeito que eu quero, isso. Como disse, ó, eu tenho, olhando agora do lado direito da tela, no painel camadas, eu tenho a camada, né? Onde eu tenho o cérebro humano aqui, né, o desenho, obviamente, e vou mudar o nome. Chamar aqui, ó, cérebro. A outra aqui, outra camada que tem um chip, os chips, vou chamar de chips. E o plano de fundo, mantenho como plano de fundo, ok? Que está o fundo branco original que nós começamos o nosso projeto aqui. Bom, 3 camadas.
Disse para vocês no início da nossa jornada aqui que o objetivo era criar um vídeo, um conteúdo, mostrando para vocês alguns efeitos de sobreposição, mesclagem de camadas, né? E como nós já começamos nas nossas primeiras abordagens com Photoshop, o Photoshop tem essa característica, né, de trabalhar basicamente os tons dos pixels. Então, quando a gente escolhe imagens com tonalidades de pixels próximas, favorece, né, esse tipo de montagem, esse tipo de configuração de mesclagem que nós chamamos, e fica com um aspecto mais natural. Quando eu pego cores, tons que são mais contrastantes, também é possível, mas gera um pouquinho mais de trabalho. Bem, eu prefiro já pegar algo mais ou menos no mesmo tom, que vai favorecer o nosso objetivo final. Bom, aqui eu tenho as 3 camadas. Qual é o recurso que eu vou usar, né? Primeiramente, eu vou escolher uma delas para começar. Eu vou começar aqui com o chip. Vou dar um clique na camada chip. À medida que eu dou um clique, eu ativo a camada, aviso para o Photoshop que é nesta camada que eu vou direcionar os recursos. Ok? Vou no menu camada. No menu camada, eu vou escolher aqui a propriedade, o recurso máscara de camada. No item máscara de camada, eu vou escolher revelar todas. Reparem que do lado direito aqui da tela, né, no painel camadas, abriu um novo recurso aqui, é o chamado a máscara de camada. O que é uma máscara de camada, né? Traduzindo de forma bem superficial, mas objetiva para que vocês possam entender. A máscara, ela é como se fosse uma película sobre a camada, onde eu aplico efeitos de sombreamento, espelhamento, granulado, enfim, qualquer tipo de efeito, que aí combinando com o fundo que eu tenho da própria camada, traz um resultado diferente. E eu tenho várias propriedades para ajustar que permitem que saia um recurso assim inúmeros, né? Vocês podem depois, a gente pode disponibilizar alguns sites na internet com inúmeras possibilidades, com inúmeras configurações, e aí vocês com um pouquinho de criatividade, claro, um pouquinho também de conhecimento, conseguem resultados assim impressionantes. Vamos lá. Bom, então aqui eu acabei de acrescentar uma máscara de camada na camada do chip, ok? E para que eu possa mesclar, né, sobrepor o chip sobre o cérebro, eu preciso também fazer o mesmo no cérebro. Só que, aproveitando que eu já estou com a camada chip ativa, eu vou continuar o nosso trabalho de preparo para a mesclagem. Nesse momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar a propriedade aqui, ó, gradiente, aliás, aqui, ó, ferramenta degradê. Estou passando o mouse sobre ela aqui, ó. A ferramenta degradê, ela fica no mesmo local aqui, eu vou pressionar com o mouse. Ela fica junto aqui com a lata de tinta, ou seja, nos locais aqui direcionados para as ferramentas de preenchimento. A ferramenta lata de tinta faz um preenchimento sólido e a ferramenta gradiente ou degradê, ela faz aquela composição linear de uma cor para outra ou das cores que você escolher. Então, degradê já está pré-selecionado aqui e na composição do degradê aqui em cima, nas propriedades, ó, tem uma barrinha que indica aqui, ó, as cores que vão compor o meu degradê. As cores que eu preciso é do preto para o branco, ok? Então aqui é muito simples, ó. Se eu clicar em cima da barra de cores aqui do degradê, ele vai abrir a janela de edição do gradiente. Como disse, me perdoem, tem um delay, não sei porquê, né? A gravação fica dessa forma. E aqui eu posso escolher o tipo de degradê que eu quero. No caso do efeito que eu estou buscando aqui no Photoshop, o degradê do escuro para o claro, mais especificamente do preto para o branco, ele vai causar um efeito interessante. Vai fazer com que os tons de pixels de uma parte da imagem se entrelacem com os da outra. Porque eu estou usando do preto para o branco. E do outro lado eu farei o contrário. E aí vai meio que disfarçar um pixel sobre o outro. Fica um efeito um pouco mais natural. Bem? Então, vou manter como está. Ok aqui. Aguardando aqui um pouquinho. Já estou com a propriedade aqui com a ferramenta degradê ativa. Vou aqui no chip. Escolho mais ou menos o local onde eu começo, né? Não vou começar em cima do cérebro porque é a outra camada praticamente. Aqui não tem o chip. Então eu tenho aqui a parte do chip. Clico e arrasto.
até mais ou menos a altura onde eu quero mudar a tonalidade. Ele vai dar uma espécie de transparência. Nossa, professor, ficou estranho. Calma, calma que a gente chega lá. É assim mesmo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa na outra camada, na camada do cérebro. Ativo a camada do cérebro aqui. Ativei, ótimo. Vou aqui no menu camada, máscara de camada, revelar todas. Tempinho para memorizar. Revelar todas. Reparem que aqui também aparece ó, o íconezinho da máscara de camada, interligada por uma correntinha, por um elo de corrente, dizendo, né, afirmando que as duas estão interligadas. E aí eu faço a mesma coisa. Não preciso ativar a ferramenta degradê, porque ela já estava ativa pela nossa última ação. Eu só preciso agora aplicá-la aqui na imagem, na camada do cérebro. Só confirmar se ela está ativa, perfeito. Clico e arrasto. Professor, mas está estranho isso aqui. Calma, calma. Agora é o seguinte, eu vou pegar a ferramenta mover aqui. Ativo a ferramenta mover. Eu posso tanto mover a camada da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Eu vou fazer um pouquinho de cada uma, tá ok? Vou aqui no chip e vou puxar um pouquinho para cá. E vou fazer a mesma coisa no cérebro. Eu posso dar a proporção que eu quiser. Eu posso aumentar um pouco mais isso aqui, tudo bem? Eu tenho aqui ó, as alças de seleção da camada, que ficam disponíveis quando eu ativo a ferramenta mover. Lembrando que no Photoshop, né, para você poder aumentar de forma proporcional a altura e largura, você sempre precisa aumentar pelos cantos da imagem e sempre pressionando a tecla Shift. Se você for aumentando aleatoriamente, você pode tanto achatar a imagem quanto alargar de forma desproporcional a altura e largura, tá ok? Sempre com o Shift pressionado e nas hastes das pontas, das extremidades. Então aqui, ó, você vê mais ou menos como você prefere, né? A gente pode tomar cuidado para não causar nenhum defeito na imagem. Eu não estou trazendo muito para cá a imagem do cérebro, poderia até aumentá-la um pouco, mas detalhe que, se vocês observarem bem aqui no cantinho, ó, eu tenho a propriedade, né, o copyright da imagem, que é do site Get Images. E, obviamente, eu não quero que ele apareça, senão vai ficar uma coisa meio feia. Então, eu vou deixar ele um pouquinho mais para cá. Tá? Por isso que eu estou escondendo ele um pouquinho para cá. E, obviamente, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o chip um pouco mais, né? Puxo ele mais para cá. Ó. Sobreponho mais o chip do cérebro. Não é um Neuralink, nem um projeto neuromórfico aqui, mas eu tenho uma mente humana, né, uma rede aqui neural. Aqui, na verdade, não é uma rede neural, isso aqui é uma imagem que tem um cérebro, né? A rede neural fica interna nisso aí, né? Dá só uma aumentadinha nisso aqui para ficar um pouquinho mais legal, segurar o Shift aqui. Bom, isso aqui é apenas um efeito, pessoal, que a gente pode criar de várias maneiras diferentes. Deixa eu só voltar um pouquinho que apareceu a imagem ali do Get. Professor, isso aqui pode ser feito com qualquer imagem? Pode. Como eu disse, a sugestão fica apenas em utilizar imagens, a princípio, né, com tons de pixels, né, com cores um pouco mais próximas, para não dar uma disparidade muito grande. E não que isso seja um grande problema, é que vai exigir um pouquinho mais de habilidade da parte de vocês para conseguirem fazer essa mesclagem de camadas, uma camada sobrepondo a outra, e o efeito de transparência gerado pelo degradê vai fazer com que parte da imagem A seja mesclada com a imagem B. Na verdade, é um grande
é uma grande ilusão de ótica, né? Porque eu estou escurecendo um lado da imagem enquanto eu clareio a outra. E aí eu tenho uma sobreposição, um lado aparece mais do que o outro, fica esse efeito meio que de sobreposição, como se fosse uma mesclagem, que o nome correto disso no Photoshop é mesclagem, tudo bem? Aqui é uma coisa rápida, nós temos assim vários exemplos para criar com isso. A ideia era só exemplificar para vocês, disponibilizar esse material para que vocês tenham isso como base, para que na nossa próxima aula a gente consiga aplicar isso no laboratório. Claro, né, testando também com outras imagens, com outros objetos, outras cores, e fica aqui o desafio para a criatividade de vocês, tudo bem? Então, vou terminar esse vídeo por aqui, vou disponibilizar isso no canal que nós temos no YouTube, também deixar disponível no Teams, e repito, na próxima semana estaremos em aula presencial e esse material será usado por vocês para servir de base para que a gente possa aplicar isso. Bem? Até a próxima, turma.